Pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula aqui na disciplina de Desenho Mecânico e Metrologia. Bom, a gente vai iniciar então a nossa última unidade, né? A unidade 9, onde a gente vai tratar sobre alguns princípios e instrumentos para determinação de superfícies, tá? Então, só recapitulando um pouco o que foi abordado principalmente nas últimas aulas, né, onde a gente vem abordando bastante essa questão de medição, né, instrumentos de medição, né? A gente abordou em algumas unidades anteriores, principalmente os processos de medição que estão relacionados ali com estão mais relacionados com tolerâncias dimensionais, né? Então, medidas lineares, a gente viu ali o uso de paquímetros, né? Nós comentamos sobre o uso de micrômetros, né? Hoje, inclusive, se sobrar um tempo, eu gostaria de novo de retomar aqueles simuladores para a gente voltar a praticar, né, a tomada de medidas, né, com paquímetros, micrômetros, com outros instrumentos que a gente vai ver hoje, tá? Porém, algumas medidas não são possíveis da gente tirar com esse instrumento, né? Tendo então essa necessidade da gente utilizar outros instrumentos de medição, que é o que a gente vai ver hoje, né? Então, instrumentos ali que estão relacionados com superfícies, né? Então a gente pode utilizar para verificar se uma superfície ela está dentro daquela tolerância, né, que nós abordamos quando falamos de erros geométricos, né? Então, se uma superfície pode estar no paralelo a outra, se uma superfície tem uma retitude adequada, tá? Então, é mais relacionado com essa questão, né? Angulação, tá? A gente tem outros instrumentos que a gente pode utilizar para fazer essas análises, tá? Então, o tema aí da nossa aula de hoje, né, da unidade 9, é princípios e instrumentos para determinação de superfícies. Esse instrumento que está na tela aí é um relógio comparador, né, que a gente vai comentar um pouco hoje também, tá? Então, como já falamos um pouco aí, né, nós estudamos anteriormente aí, lá na unidade 3, a gente falou de tolerâncias dimensionais e ajustes, né? Então, mais relacionado ali com medidas lineares, né, medidas de um comprimento, medidas de uma largura, medidas de um diâmetro, tá? E a gente viu alguns instrumentos que podem ser utilizados para realizar essas medidas, né? Para a gente tomar a medida real de um comprimento, de uma peça, enfim, e verificar se vai estar dentro daquele valor estipulado em projeto, né? Dentro de uma tolerância, né? Um afastamento superior máximo, um afastamento superior mínimo, qualquer tolerância, está dentro daquela faixa tolerada, né? E esses instrumentos que a gente comentou, principalmente aí, né, instrumentos mais de precisão, a gente comentou do paquímetro e do micrômetro, tá? Falamos das máquinas de medir coordenadas também na semana anterior, que também não deixa de ser uma aplicação, né? Porém, a gente sabe que comparado com um instrumento manual ali, é um equipamento, né, mais caro, mas são possibilidades que a gente pode utilizar aí para fazer essas medidas. Lá na unidade 4 e na unidade 5, a gente comentou bastante sobre os erros geométricos, né? Lá a questão de retitude, né, de planeza, de batimento, enfim, tá? Dentro desses erros geométricos, a gente separou em dois grupos, que a gente viu um na unidade 4 e um na unidade 5, né, que está relacionado ali aos erros macrogeométricos, que são esses, né, que eu comentei, e os microgeométricos, estão erros ali relacionados a rugosidade superficial, né, rugosidade de uma superfície, a gente vê alguns conceitos relacionados a esses erros microgeométricos, tá? Esses erros geométricos, então, eles podem ser avaliados através de outros instrumentos de medição, que é o que a gente vai comentar aqui hoje. Relógio comparador, né, relógio apalpador, goniômetro, tá? Então, alguns desses erros a gente consegue ter verificar, né, se está dentro daquela faixa aceitável, dentro da tolerância, utilizando alguns instrumentos, que alguns deles aí a gente vai comentar hoje. Tá? Então aqui tem algumas definições, né? Então uma forma de se efetuar essas medições é com a utilização de instrumentos comparadores, né? Então são instrumentos que a gente vai utilizar para comparar com um valor já de referência, né?
e que podem, daí o nome, né, lá do relógio comparador, e que podem efetuar a medição, seja de forma direta, né, a gente lendo ali através já lendo o resultado do próprio instrumento, ou de forma indireta. Existem alguns instrumentos conhecidos como verificadores, os quais eles realizam a medição de forma indireta por comparação. A sua dimensão é fixa, né, em linhas de produção, em que uma grande quantidade de peças iguais são produzidas em linha. Tá? Então a gente vai ver alguns exemplos. Depois eu vou retomar aquele site lá que eu já apresentei para vocês algumas aulas anteriores, né, que ele traz alguns simuladores que podem ser interessantes aí para a gente. Tá? Um primeiro exemplo desses instrumentos são as réguas, conhecidas como régua de controle. Né? Então, são instrumentos utilizados para verificação de superfícies planas. Né? Então, a gente utiliza essas réguas mais para verificar se ele está dentro de uma condição, né, de planeza ali, de retitude de uma superfície. Tá? Esses instrumentos eles podem ser divididos em dois grupos, né, que é a régua de fio retificada e régua de faces retificadas, né, ou rasqueteadas. Esse desenho que a gente tem aqui é dessa régua de fio retificada, né, que a imagem talvez ela não ajude muito, mas se a gente olhar, né, ela de frente aqui, a gente vai ver alguma coisa semelhante a isso. Tá? Ela tem uma ponta mais ou menos assim, tá? Essa ponta é o que a gente está vendo aqui, ó. Tá? E ela é posicionada em cima de uma superfície. Tá? Então, o que acontece? Aqui tem algumas definições dessa régua. Né? Basicamente, a gente posiciona essa régua, né, essa ponta em cima da superfície que a gente quer avaliar, e a gente verifica, né, se ela tiver uma certa retitude, toda a superfície, né, toda essa aresta dessa régua vai estar em contato com a superfície. Caso alguma parte não esteja em contato, vai permitir a passagem de luz. Né? E aí a gente consegue perceber essa falha, né, na peça, vamos dizer assim, esse erro geométrico, essa falta de planeza, através dessa passagem de luz. Né? Então ele coloca ali, ó, as réguas de fio são utilizadas para verificar a planeza de superfícies. Para isso, apoia-se a régua na superfície a ser verificada e, caso a superfície não esteja plana, passar a luz entre os instrumentos e a peça, deixando visível as ondulações de sua superfície. Então, basicamente, a gente vai ter lá a superfície, né? Vamos supor que eu tenho uma superfície que ela está irregular, então ela vai estar mais ou menos assim. Aí eu venho e posiciono a peça, né? A régua. Né? Então, essa ponta, né, dessa régua eu vou posicionar aqui. Ela vai entrar em contato com essa parte que está mais alta, né? Como ela é reta, aqui ela vai continuar vindo reta, né? E o que vai acontecer então? Como ficou esse vão, né? Que a gente pode perceber aqui, ó. Então aqui a gente vai perceber que tem uma passagem de luz, né? Então a gente consegue ver que aqui, né, essa região específica, ela não está, né, dentro num padrão ali que deveria estar, por exemplo. Né? Então a gente consegue verificar os pontos onde tem, né, tirar alguma eventual medida ali para saber se está dentro, né, ou fora de um intervalo de tolerância. Né? E normalmente utiliza-se esse teste em diversas posições da peça. Tá? Então basicamente é posicionar, né? Então eu tenho a superfície, eu posiciono essa régua em cima e eu verifico embaixo, né, o contato entre a régua e a peça. Se eu ver que ela está completamente em contato, que a superfície está completamente plana, né, toda a superfície da régua vai estar em contato com a superfície da peça. Se tiver alguma irregularidade, a gente percebe que vai ter uma passagem de luz ali, né, e aquela região tá, né, um possível ponto ali de estar fora da tolerância geométrica. Tá? Outro exemplo que a gente tem são as réguas de faces retificadas, né, ou rasqueteadas. Podem ser divididas em réguas de superfície plana, né, que é semelhante a essa que está na imagem, régua paralela e régua triangular plana, mudando ali o formato da régua, mas com a mesma finalidade. Tá? Essa régua de superfície plana, ela também é conhecida como régua de desempenho, como está aqui. Deixa eu só mudar a cor aqui. Então, ela também pode ser conhecida como régua de desempenho,
Tá? Em geral, é fabricado em ferro fundido com 2 pontos de apoio. Né? Eu coloquei um videozinho, a gente vai ver trechos desse vídeo, né, mostrando, que é um vídeo um pouco mais longo, mas mostrando como que é a utilização dela. Né? Mas, basicamente, ela é uma régua, né, que tem uma superfície plana, como o próprio nome sugere. Né? Essa superfície plana, a gente vai aplicar uma espécie de uma tinta aqui. Tá? Então, a gente aplica uma espécie de uma tinta em toda essa superfície. Aí, essa superfície a gente vai passar, né, na peça, na superfície da peça que a gente quer verificar, né, se está dentro ali de um certo limite de planeza. Tá? A tinta ela vai entrar em contato, aonde não entrar em contato vai ficar uma parte sem pintar, e é justamente nessas partes sem pintura que a gente consegue localizar, né, um eventual ponto de diferença ali, né, de um possível erro geométrico. Tá? Então tem um vídeo aqui que mostra aqui a gente está vendo esse em azul, né, é a régua de superfície plana. Eu vou passar aqui rapidamente, né, deixar sem som mesmo, mas é mais para a gente verificar os principais pontos. Né? Então ele vai fazer a medida aqui, né, nessas duas peças. Então aqui ele está mostrando, né, essa régua de superfície plana. Tá? Nessa superfície de baixo que ele vai aplicar, né, a espécie de tinta, ele vai com o rolinho, ele vai pintar toda essa superfície como se fosse uma espécie de um carimbo, né? Aí ele passa em cima, vai passar em cima aqui desses 2 blocos aqui de motores para verificar, tá? Então eu vou passar direto aqui na parte onde ele já começa a passar a tinta, né? Então aqui, ó, ele já pegou a tinta, né, o rolinho de pintura, e ele vai passar sobre toda essa superfície da peça lá. Então ele aplica a tinta, ele vai passando, né, espalhando bem para garantir que toda a superfície dessa régua vai estar em contato com a tinta, né? Então, né, se necessário, aplicando mais. Então, a hora que tiver praticamente toda a superfície aqui devidamente pintada, né, sem nenhuma falha, ele pega essa régua de desempenho e ele vai passar, né, como se fosse ali uma espécie de um carimbo, né? Então ele vai passando sobre toda a superfície. E aqui a gente consegue perceber, ó, várias regiões já estão em contato com a tinta, porém existem algumas regiões que não. Né? E é justamente nessas regiões que a gente consegue perceber essas possíveis falhas. Né? Então eu vou até passar um pouco mais aqui, que ele vai passando várias vezes, né? Então, ele vai e volta, vai fazendo movimentos circulares, que é para garantir que, de fato, toda a superfície ali teve em contato com a régua. Né? Mas a gente já consegue perceber, ó, boa parte dela entrou em contato, então está dentro de uma condição de planeza. Né? Porém, aqui ó, a gente consegue perceber que está sem pintura, né? Aqui principalmente. Então, essa superfície aqui, né, ela está um pouco mais recuada, ela está um pouco mais baixa. Né? Então, aqui a gente percebe que, né, se eu tenho a necessidade de planeza, né, dessa superfície, isso foi indicado em projeto, essa parte aqui ela já estaria fora. Tá? Então, ele vai passando diversas vezes, tá, para garantir. Então, ele já mostra que aqui está com uma determinada falha, aqui também. Tá? Essa é a ideia. Aí ele vai fazendo outro processo, ó, aplicou mais tintas, agora ele vai fazer no segundo bloco. Tá? Mas o procedimento é basicamente o mesmo. Tá? Eu vou acelerando aqui. Depois vocês podem até eventualmente procurar esses vídeos aí. Aqui a gente consegue perceber, ó, que já na primeira passada preencheu praticamente toda a superfície. Né? Uma superfície ou outra ali que acabou não atendendo. Tá? Mas ele vai passando, ó, vamos até passar mais para frente. Né? Então aqui a gente consegue perceber, ó, poucas regiões, comparado com aquele, ó, basicamente está tudo em azul, né, que é na cor aqui da tinta, uma região aqui, né, mais nessa ponta, uma outra aqui mais para dentro, mas basicamente quase toda essa superfície já está dentro. Então a gente consegue notar uma diferença considerável, né, entre esse bloco com o bloco anterior. Tá? Essa é a ideia aí dessa régua de superfície plana. Ok? Beleza, vamos passar aqui. Opa. Outro instrumento que a gente tem, que também pode ser utilizado aí para avaliação de erros geométricos, né, principalmente no que diz respeito ali à perpendicularidade, são os esquadros. Né? Essas imagens eu retirei da própria apostila, que ele coloca alguns exemplos aí de esquadro. Né? O princípio é basicamente aquele esquadro, né, que é utilizado aí, eventualmente para desenhos, mas aqui ele é mais, né, voltado para a verificação de superfície. Né? Então ele coloca ali, ó, outro tipo de instrumento verificador é o esquadro.
que é utilizado para a verificação de ângulos retos entre superfícies. Existem diversos modelos e tamanhos, né? Mas basicamente a gente apoia uma dessas superfícies, né, com uma das superfícies da peça que a gente quer verificar, né, e verifica também a questão aqui da... Né, aqui a gente tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e a ideia pode ser semelhante ao que a gente viu lá na régua de fio, né? Se permitir a passagem de luz, a gente conseguir ver que toda a superfície do esquadro não está em contato com a superfície da peça, né? Algum ponto ali ele não está dentro do limite de perpendicularidade. Tá? Então essa seria a ideia aí do esquadro. E aí a gente vai para talvez o principal representante aqui desses instrumentos de medição de superfícies, tá? Que são os relógios comparadores, né? Os relógios comparadores, eles são utilizados para medição de pequenas diferenças nas superfícies da peça, tá? Então, o próprio nome dele sugere, né, um relógio comparador, ele está comparando uma superfície padrão, uma superfície de referência, tá, com uma que a gente quer medir, né, e a gente consegue, então, verificar diferenças, né, entre essas superfícies. Tá? Então, ele coloca ali, é possível utilizá-los para medidas diretas, né, medida em que se mede diretamente a grandeza desejada, ou indireta, quando se mede através da diferença entre uma medida conhecida e a grandeza desejada. Aqui tem uma ilustração que mostra, né, os principais componentes aí dos relógios comparadores. Tá? Então, basicamente, ele é composto aqui, né, por essa região central aqui, né, que é o mostrador, que ele é semelhante a um relógio, né, então, por isso do nome. Ele tem um ponteiro maior, um ponteiro central. Tá? Esse ponteiro ele se desloca por toda esse mostrador. Tá? Ele pode se deslocar tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário, dependendo da medida que ele vai fazer. Se é uma superfície que ele está medindo que é maior do que a nossa referência, ele vai deslocar sentido horário. Né? Uma superfície que é menor, sentido anti-horário. Tá? Aqui a gente consegue verificar, né, nos relógios comparadores, assim como nos paquímetros, nos micrômetros, a gente tem a resolução. Né? Então aqui ele está falando, ó, que a resolução desse relógio comparador ele é de 0,01 milímetros. Né? O que isso significa? Que cada divisão que a gente tem aqui nesse mostrador equivale a 0,01 milímetros. Então percebam que ele vai, ó, de 0, aí vai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A hora que ele chega no 0 de novo, deu 100 divisões. Tá? Então ele dividiu em 100 partes. Se cada parte corresponde a 0,01, né, 0,01 vezes 100 vai dar 1 milímetro. Então isso significa que uma volta completa nesse relógio corresponde a 1 milímetro. Tá? E aí a gente tem um segundo, vamos dizer assim, um segundo reloginho, né, um segundo ponteiro aqui que é menor, tá? Que é chamado de contador de voltas. Né? E como o nome também já diz, ele vai contar quantas voltas esse ponteiro maior deu. Tá? E ele tem aqui, ó, ele vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e daí volta para o 0. Então ele pode fazer 10 voltas completas. Né? Se cada volta completa do ponteiro maior equivale a 1 milímetro, então quer dizer que cada volta aqui corresponde a 1 milímetro. Né? Então se esse reloginho aqui, né, esse ponteiro menor, do 0, ele foi para o 4, quer dizer que o meu relógio comparador já leu 4 voltas completas, ou seja, 4 milímetros. E aí o que vem depois dessa medida, do milímetros, né? 4, alguma coisa. Esse vírgula alguma coisa, aí a gente vê aonde que o ponteiro maior acabou parando. Tá? A gente vai depois praticar, tem simuladores ali que a gente consegue verificar a aplicação desse relógio comparador. Tá? Então a gente tem aqui o mostrador, né, o ponteiro principal, que ele vai dar voltas completas aqui, o contador de voltas, que ele vai contar quantas voltas completas o ponteiro maior deu, o aro, né, que é essa parte externa, esse aro aqui, é uma espécie de um anel que a gente pode ajustar, né? Dá até para ver que o 0 aqui, ó, normalmente o 0 ele está na parte superior, mas eu posso deslocar, né, justamente às vezes para começar a contar a partir de um determinado ponto. Tá? O parafuso para fixação do aro, então eu posso apertar esse parafuso ali para que esse aro ele fique fixo, né, não se desloque. Então eu comecei a fazer uma medida sem querer, eu esbarrei no aro, ele mudou. Então
já vai prejudicar o nosso processo de leitura. Aqui a gente tem o canhão, o fuso e a ponta de contato. Então tem uma ponta aqui, que é uma ponta, ela é feita de um material extremamente duro, né, que é para justamente evitar desgastes prematuros desse instrumento de medição, né, do relógio comparador. A gente tem o fuso, né, esse fuso aqui, ele se desloca tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, conforme ele vai passando sobre a superfície, esse fuso ele vai se deslocando, né? Então, se ele subir, né, esse ponteiro ele vai se deslocar para cá, sentido horário, por exemplo. Se ele descer, ele vai se deslocar para cá, sentido anti-horário, tá? Aí o ponteiro vai para o outro lado, tá? Então depende do processo de medição, né, de como que ele é feito, tá? E o canhão que é o responsável aqui por, né, por receber ali o fuso que está se deslocando, né, um compartimento ali por onde o fuso ele vai se deslocar. Um ponto que é bastante comum para a utilização do relógio comparador é a utilização de uma pré-carga, né, uma carga inicial, que é para justamente a gente garantir que durante o nosso processo de medição, o fuso ele tem ali uma distância suficiente tanto para que ele suba quanto para que ele desça, né? Então, se ele vai medir, de repente, uma medida que é menor, ele precisa descer, né? Então, a gente tem a seguinte situação, né? Vamos supor aqui, eu tenho uma superfície aqui que ela está assim, depois vou até exagerar aqui, uma outra superfície que ela está assim, tá? Aí eu coloco a ponta aqui do relógio comparador, tá? Então ele vai estar a ponta aqui, tem o fuso e o relógio aqui, né? Nesse ponto aqui, então vamos supor que o relógio ele vai estar aqui no zero, tá? Então vamos supor que aqui é o meu zero, e ele está aqui, então esse aqui vai ser o meu ponto de referência, tá? Se eu pegar esse relógio comparador, né, e deslocar ele para cá, então agora o que aconteceu com ele? Ele vai estar aqui, tá? O canhão está aqui, o fuso agora está menor, tá? O que aconteceu? O fuso ele foi para cima. Se ele foi para cima, né, esse relógio comparador ele teve um deslocamento, vamos supor, para cá. Tá? Vamos supor que aqui a gente mediu 40. Tá? Então, o que acontece? Ele saiu do zero, ele foi até o 40, né? Significa que essa superfície aqui, ela teve ele mediu essa diferença aqui entre eles. Tá? Se ele não deu uma volta completa, né? Então vamos supor que ele só foi do 0 até o 40. Então qual que é a medida? 0, alguma coisa. Né? Aí esse é alguma coisa que daí a gente multiplica aqui pela escala, né? Por 0,01. Então ele vai dar ali 0,40 milímetros. Tá? Se ele deu 2 voltas completas e marcou 40, então ele vai dar 2,40 milímetros. Tá? Aquela pré-carga inicial que a gente faz é justamente para medir o contrário. Né? Então vamos supor que ao invés dele ter essa subida, e se a peça ela tivesse alguma coisa semelhante assim, ó. Então se aqui fosse o meu zero, quando eu deslocasse o relógio comparador para cá, ele não ia ter, né? Ele não ia descer mais, porque ele já estava no limite dele. Né? Então eu não ia conseguir fazer essa medida. Tá? Então o fato da gente aplicar essa pré-carga é garantir, né, que ele já começa com uma carga inicial e quando ele deslocar, se ele tiver espaço, o fuso vai descer e vai conseguir fazer o processo de medição. Tá? Então tem aqui, ó, como realizar a leitura. Né? Então tem um passo a passo para aplicação aqui dos relógios comparadores. Né? Então tá lá, como realizar a leitura? Verificar a posição inicial dos ponteiros após a pré-carga. Né? Então a gente verifica da onde que está, quantas voltas completas ele deu, posso ajustar o aro ali para deixar na posição 0, se julgar necessário. Tá? Depois, verificar o sentido de rotação do ponteiro, se ele deslocou, né, no sentido horário, ou se ele está deslocando no sentido anti-horário, conforme está tendo a mudança. Contar quantas voltas foram dadas no ponteiro menor, então cada volta equivale a 1 milímetro. Então, se durante o processo de medição ele deu lá 3 voltas completas, né, depois de aplicada a pré-carga, eu sei que aquela diferença entre as duas superfícies ali que eu estou medindo já deu 3 milímetros. Tá? E depois contar quantos traços foram deslocados no ponteiro maior. Cada traço equivale a 0,01 milímetro. Né? Daí a gente soma com as voltas completas e a gente tem a medição
completa aí da peça. Tá? Depois a gente vai para o simulador para verificar. Aqui tem também uma ilustração, né, que tem inclusive alguns exemplos desses parecidos aí na apostila. Tá? Então aqui a gente pode verificar. O primeiro ponto que é importante a gente sempre verificar em qualquer instrumento de medição, seja no paquímetro, no micrômetro, né, nos relógios comparadores, isso vale aí para qualquer atividade que vocês vão fazer, para as questões de prova, verificar qual que é a resolução dele, né, qual que é a unidade, se ele está em milímetros, se ele está em polegadas. Tá? Então aqui ele está falando, ó, que ele tem a resolução de 0,01 milímetro, ou seja, cada risquinho desse aqui equivale a 0,01 milímetro. E ele mede um total de até 10 milímetros. Tá? Então ele vai medir de 0 até 10 milímetros. O relógio comparador ele tem essa aplicação. O ponteirinho menor aqui, ó, ele vai de 0, né, até 10. Né? Então 1, 2, 3, 4, 8, 9, aí volta para o 0. Se ele chegar aqui, ele deu ali uma volta completa. E o ponteiro maior, né, que ele vai de 0 também com 100 divisões. Tá? Aqui ele está mostrando a seguinte situação, né? Ele não estava especificado, mas a gente está atribuindo que após a pré-carga, o ponteiro menor ele se deslocou para 3. Né? Então ele se deslocou para 3 voltas completas. Apliquei a pré-carga ali, ele foi para 3 voltas completas. E aqui é o sentido de deslocamento do ponteiro maior. Tá? Então ele deu 3 voltas completas e ele estava inicialmente aqui. Tá? Quando eu estou medindo, então, do ponto inicial, da onde eu apliquei a pré-carga, até uma outra superfície que eu estou comparando com aquela que eu medi inicialmente, o que aconteceu? Ele saiu do 3 e ele chegou aqui entre 6 e 7. Né? Ele passou o 6, mas não atingiu o 7. Então ele ficou, ó, daqui até aqui, ó, ele tem uma volta completa, 2 voltas completas, 3 voltas completas, não chegou a fazer a 4ª volta completa. Então ele deu 3 voltas, ou seja, 3 milímetros, vírgula, alguma coisa. Esse alguma coisa a gente vai ver no ponteiro maior. Então se aqui estava no 0, então ó, daqui é 0, até aqui é 10, até aqui é 20, até aqui é 30, até aqui é 40, ó, 41, 42 e 43. Então a diferença, né, entre as duas superfícies foi de 3,43 milímetros. Tá? Então percebam que aqui, por exemplo, ó, tem 10,90, né? Porque na verdade, se o deslocamento tivesse sido para o outro sentido, a gente faria a leitura aqui, né? Então ficaria aqui, ó, 10, 20, 30, tá? Então essa é a ideia aí do relógio comparador. Então um ponto que precisa tomar cuidado é com relação a essa pré-carga, né? Tem que verificar da onde que ele está partindo e qual que é a diferença, né? A diferença após a medida final com a medida que ele teve inicialmente ali, né, durante a aplicação da pré-carga. Né? Então, se não teve pré-carga, ele partiu do 0 e deslocou 2 voltas completas, 0,5, né? Então a medida foi de 2,5. Agora, igual aqui, ele está partindo do 3 milímetros, aí ele foi para o 6. Né? Então, se daqui ele partiu do 3 e foi para o 6, quer dizer que ele deslocou só 3 milímetros, né? 3, alguma coisa. Aí esse alguma coisa a gente mede no ponteiro maior. Tá? Aqui outros exemplos. Ó. Então, essa primeira imagem aqui é a nossa referência. Né? Então, aqui eu estou tomando como referência. Tá? Então, estou medindo essa peça. Aí eu quero medir a diferença da peça A, né, e da peça B em relação à nossa referência aqui. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Então, aqui, eu estou utilizando aqui como referência, né, está aplicando uma pré-carga. A gente está vendo, ó, que ele foi de 0, vamos supor que ele estava aqui no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, alguma coisa, né? Então, 7, alguma coisa, e deixei o meu 0 aqui, né? Mudei o aro, porque a minha medida vai começar a partir daqui. Aí eu pego esse relógio comparador e eu venho para a minha segunda situação, para a minha segunda peça A. Tá? O que acontece? Quando eu coloco aqui, o ponteiro ele estava aqui, ó. E nessa situação ele se deslocou para cá. Tá? Como ele se deslocou para lá, ele está se deslocando sentido anti-horário, né? Então ele vai ter uma dimensão menor do que a peça que a gente viu inicialmente. Tá? Então ele saiu do 0, então daqui até o 90, ó, ele andou 10, daqui até o 80 ele andou 20, e até aqui ele andou mais 1, então aqui ele andou
21 tracinhos, né? 21 tracinhos. Considerando que ele está lá com a escala de 0,01 milímetros, né? Então ele andou, né, menos 0,21, né? Porque ele está no sentido ali anti-horário, milímetros, tá? O ponteiro menor, ele não se deslocou, né? Então ele ainda está entre 7 e 8, aqui também, entre 7 e 8. Então ele não teve deslocamento, né? 1 milímetro completo. Então quer dizer que a diferença, né, dessa peça para essa aqui é de 0,21 milímetros, né? Negativo aqui, mas a diferença, né, é em módulo, a gente considera, né? Então ela é positiva. É uma diferença de 0,21 milímetros menor do que essa aqui, tá? Porque o fuso, na verdade, aqui ele veio para baixo, né? Então essa peça ela tem 0,21 milímetros menor para baixo. Essa aqui, agora, partindo aqui da nossa referência, então ele estava no 0. Ó, o ponteiro menor ainda não deu uma volta completa, então entre 7 e 8. Então não chegou a dar 1 milímetro. Então a gente sabe que vai ser 0, alguma coisa. Aí esse alguma coisa a gente vai contar aqui nos tracinhos, né? Então vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então ele teve ali 0,05. Como cada tracinho corresponde a 0,01, então ele teve 0,05 milímetro maior, né? Porque ele se deslocou para cá, ó. Então ele veio para cá agora. Tá? Então quer dizer que essa peça aqui ela tem 0,21 milímetros, né, maior comparado com a nossa referência. Tá? Aí eu coloquei também um videozinho aqui bem curto que mostra, né, uma aplicação do relógio comparador para verificação aqui de paralelismo. Né? Então eu vou dar play aqui. Então aqui está a peça, né, que ele vai medir, o relógio comparador. A gente vai perceber que ele vai deslocar a peça sobre aqui a ponta, né, e o fuso ele vai deslocar. Conforme ele vai deslocando, porque ele vai acompanhando aqui a superfície, a gente vai vendo o ponteiro aqui se deslocando. Ó, então ele vai calibrar ali, né, vai deixar no ponto certo. Então fixou a referência, ajustou o aro para marcar a partir do 0. Ele aplicou a pré-carga, né? Então fixou ali, vai medir a partir do 0. Agora ele vai deslocar a superfície da peça. Ó, conforme ele vai deslocando, a gente percebe que o ponteiro maior, ó, ele vai ter um deslocamento. Tá? Então abaixou ali, na casa ali de 0,02 milímetros. Tá? Entre o ponto inicial até o ponto final. Se esse 0,02 estiver dentro daquele intervalo, né, de lá que já é definido na etapa de projeto, se estiver dentro daquela condição de paralelismo, tá ok, beleza? Outro exemplo que a gente tem aqui são os relógios apalpadores, né? Então é um tipo de relógio comparador, porém um pouco mais preciso, né? E é um instrumento um pouco menor, né? Então tem mais aplicado em algumas aplicações específicas, né? Então, ó, são um tipo de relógio comparador, possuem as mesmas aplicações do relógio comparadores, porém são menores, né? O seu mecanismo de fixação, de tipo rabo de andorinha, permite que seja fixado em qualquer posição, né? Então, diferente do relógio comparador, que ele tem que estar numa posição fixa, ele é um pouco mais versátil, né? Essa ponteira aqui, o ponto de contato, ela pode se deslocar, né, mantendo ali uma certa angulação para tirar alguma determinada medida. De maneira geral, eles têm esse fundo amarelo, né, até para diferenciar um pouco dos relógios comparadores, e a escala dele é menor. Ó. Esse exemplo aqui, ele está de 0,002 milímetros. Tá? Ou seja, para cada tracinho, para cada divisão dessa aqui, que ele está tendo aqui dentro, corresponde a 0,002 milímetros. Né? Enquanto no relógio comparador ali mais comum que a gente viu era 0,01. Tá? Então esse aqui é muito mais preciso. Tá? Aqui é um exemplo também de aplicação. Né? Então ele vai passar o relógio apalpador aqui em cima de uma superfície, né, para verificar também o desgaste em uma determinada superfície. Né? Então ele está aqui em cima de uma mesa de desempenho. Aí está lá a superfície que ele quer medir, ele vai colocar na posição inicial. Olha lá, ele já deslocou o ponteiro aqui. Aí ele vai passando. Ó. Conforme ele vai passando,
né? Aqui são desvios, né, bem pequenos, né? Então, até mesmo pela escala, pela resolução do próprio instrumento. Então, conforme ele vai passando, ó, ele vai medindo, vai verificando que tem variações, né, em função de um determinado desgaste. E ele mediu aqui, né, aqui não dá para a gente ver, mas que o desgaste aqui, né, causou uma diferença ali, né, entre a superfície ali da peça de 0,18 milímetros. Tá? Depois a gente tem aqui outro instrumento de medição, que são os goniômetros, né? O goniômetro é um instrumento utilizado para se obter medições angulares, né? Então, é bastante parecido com aqueles instrumentos que a gente utiliza mesmo, né, para medir, me fugiu o nome agora, mas para medir angulações, tá? Também chamadas de transferidor de grau, né? Então aqui a gente percebe que tem, né, a gente pode ir ajustando essa régua de acordo com a angulação que a gente precisa. Conforme ela vai mudando, né, a inclinação dessa régua, a gente vai fazendo a leitura aqui nesse próprio disco, né? E a medida dele lembra muito a do paquímetro, né? A gente tem um disco ali que tem uma escala fixa, tem um que tem a escala móvel, né, que é o nônio, e a gente verifica, né, aonde que o zero passou, que vai ser o nosso valor em graus, né, e o que vai vir depois desse grau. Aí a gente vê os tracinhos da escala móvel, do nônio, aonde que coincide com a escala fixa. Tá? Então, o processo de leitura lembra muito a do paquímetro. Tá? Então, aqui tem uma imagem, né, que mostra aqui uma das partes aqui desse goniômetro. Tá? Então, aqui a gente tem, né, a escala fixa, né, então que ela vai medindo aqui, né, ó, 0, 10, 20, 30, que é a medida em graus que a gente vai tirando, e aqui a gente tem o nônio, né, que ele tem medidas aqui, ó, que ele vai do zero, que é a parte central, aí a gente tem 60 para a esquerda e 60 para a direita, tá? A leitura é a mesma, depende do sentido que a gente está fazendo a leitura. Então, por exemplo, se eu pegar e medir, girar a minha escala para cá, eu vou fazer a leitura nessa parte da esquerda. Se eu estiver girando ele no sentido para cá, sentido horário, eu vou fazer a leitura nessa parte para a direita. Tá? E por que ele divide em 60? Porque, né, convencionou-se em dividir o grau em 60 partes. Né? Então, cada parte do grau ele é chamado de minuto. Né? E cada parte do minuto é chamado de segundos. Então, normalmente, né, a gente não coloca lá, por exemplo, 30 graus e meio, né? Então eu represento lá 30 graus e 30 segundos. O segundo a gente representa com um tracinho, 30 minutos, perdão, tá? Com um tracinho. Se eu quiser ainda separar esses minutos, cada minuto ali tem os 60 segundos, tá? Então a gente representa as subdivisões do grau, né, em minutos e segundos. E cada uma dessas subdivisões é dividida ali em 60 partes. Tá? Então, a metade, né? Então, ao invés de eu falar 30 graus e meio, eu posso falar ali 30 graus, né, e 30 minutos. Aqui tem também um passo a passo ali de como realizar a leitura do goniômetro, tá? Depois eu vou mostrar aqui nos simuladores, tá? Então, tá ali, ó. Cada traço do nônio equivale a 5 minutos. Verificar em qual sentido foi deslocado o nônio, né? Então, se foi no sentido anti-horário, a gente lê na escala da esquerda, se foi no sentido horário, a gente lê na escala da direita. Verificar em qual grau está parado o zero do nônio, que é a medida de graus inteiros, e verificar qual traço do nônio está alinhado com qualquer traço da escala em graus, que é a medida de minutos deslocados. Tá? Então, por exemplo, ó, deixa eu abrir aqui um simulador, que ele mostra aqui. É um simulador que tem lá naquele site, que já foi, né, já comentei anteriormente para vocês, né, que é do Stefanelli, tá? E aqui a gente tem a escala, o nônio, né, então que ele é medido, ele é separado em 60 partes, né, então do zero para a esquerda é 60, do zero para a direita também é 60. Tá? Então deixa eu deixar no zero aqui, ó. Aí, tá? Então aqui é o nônio, né, aqui a escala... então, tanto faz, às vezes o nônio pode estar na parte de cima, na parte de baixo, mas o princípio aqui de aplicação é o mesmo. Tá? Então, do jeito que ele está marcando aqui, ó, ele está no zero. Tá? Cada divisão aqui do nônio corresponde a 5 minutos. Então, a gente tem aqui, ó, 0,
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Tá? Então, eu vou deslocar ele inicialmente para a esquerda. Então, ó, um pouquinho que eu estou deslocando, ele já vai mostrando para a gente qual linha que está coincidindo com a escala fixa com a escala do nônio, né? Então, ó, ele vai preencher todos os 60 minutos, ó, 50, 55, chegou aqui, ó, 1 grau, tá? Então, ele fez uma volta completa, ele deu aqui 1 grau, tá? Então, essa minha escala maior, ó, o 1 grau está coincidindo com o 0. Então, eu vou deslocar mais 1 grau. A gente vai perceber que o vermelhinho aqui ele vai percorrer todo os 60 minutos para dar mais 1 grau, tá? Então, ó, vou deslocar de novo, ó. Então, ele vai percorrer tudo até chegar, deu 60. Aí, opa, deixa eu deslocar um pouquinho. Aí. Então, agora aqui, ó, 0, 1, 2 graus, tá? Então, eu vou pegar uma medida qualquer aqui, ó. Vamos supor aqui, tá? O que que eu vou ver? Eu vou ver qual linha dessa minha escala maior está coincidindo, tá passando aqui do 0, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? O meu 0 está aqui, né? Então, vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, ele não chegou a passar o 4, né? Então, essa linha que está aqui, a ponteira do mouse, ele não chegou a passar aqui o 0, tá? Então, ele é 3, alguma coisa, né? Esse alguma coisa, a gente vai ver qual linha que está coincidindo, da escala do nônio com a escala fixa, né? Ele já está mostrando para a gente que aqui que é a linha dos 50, né? Então, essa angulação que ele está medindo é 3 graus e 50 minutos, né? Vou colocar um valor maior aqui, ó. Né? Então ele vai mostrando aqui conforme como que é esse deslocamento. Ó. Então peguei essa medida aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, 10, 20, então vou ter, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, o 30 não chegou a passar aqui o 0. Então ele está entre 29 e 30, né? Então vai ser 29 graus e alguma coisa. Aí esse alguma coisa a gente vai ver aonde que está coincidindo. Então, aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ou pé o 40. O 40 está coincidindo, então é 29 graus e 40 minutos. Então, a gente está fazendo a leitura aqui na esquerda porque eu estou girando o sentido anti-horário. Agora, vamos supor que eu giro para o outro lado, ó. Olha lá, a linha em vermelho, agora ela passou para o outro sentido, né? Então, vou pegar uma medida qualquer aqui, ó, aí. Tá? Então, eu vou ver o que passou do 0, ó. 10, 20, 30... 31, 32 passou, o 33 não chegou a passar do 0. Então é 32 e alguma coisa. Então 32, aí eu vou ver agora do lado da direita, né, porque eu desloquei o meu goniômetro para a direita. Então ficou 5, 10, 15, 20, o 25 que está coincidindo. Né? Então vai ser 32,25. Tá? Então esse é o exemplo aqui de aplicação do goniômetro. Tá? Aí aqui tem alguns exemplos, né, da apostila, né, que eu retirei aqui. Eu coloquei mais porque ele pode gerar uma certa confusão, porque eu acho que a imagem não ajudou muito. Tá? A gente vai perceber, principalmente nesse B aqui, ó, que ele não está partindo do 0. Então vai ser difícil da gente fazer a leitura. Né? Mas se eu pegar aqui, ó, ele já está indicando para a gente que ele está, né, se deslocando para a esquerda, né? Então eu vou ver. Aqui ele só mudou a posição do nome, agora ele está para baixo. Então eu vou ver, ó, 40, 50, 60, então ó, 61, 62, 63, 64. O 64 chegou a passar, né? Então é 64 graus. E aí eu vejo, né, qual linha que está coincidindo, né? Então a imagem aqui a gente vai perceber que não está ajudando muito, né? Acho que foi da forma que o desenho ele foi elaborado. Mas se a gente for ver aqui, né, vamos assumir que, por exemplo, o 30 aqui, ó, o 30 está coincidindo, né, o 30 do nônio com a escala fixa, então é 60 graus, 30 minutos. Tá? Agora aqui, então, ó, tenho 10, 20, 30, 40, chegou a passar aqui o 45, né, então vai ser 45 graus e alguma coisa. Aí esse alguma coisa, a gente vai verificar o que está coincidindo aqui, né? 45, aqui é 15, né? Vamos assumir que seja 20 aqui, ó. Então 45 graus e 20 minutos, tá? Aqui é a mesma coisa. Então,
eu vejo o que passou do zero, né? Então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, esse maior é o 5, 6, 7, 8, 9, não chegou a passar o 10. Então é 9 graus e alguma coisa. Aí esse alguma coisa aqui que passou, né, que vai ser o minutos, a gente vai ver aqui. Ó. Então vamos assumir que esteja aqui na linha entre o 10 e o 20. Então 9 graus e 15 minutos. Tá? Então esse seria um exemplo aí de aplicação. Beleza, pessoal? Antes da gente finalizar, eu queria só daí passar com vocês o simulador do relógio comparador. Tá aqui. Tá? Então, no mesmo site, que já foi disponibilizado para vocês anteriormente, tem diversos simuladores. Ó. Então, aqui a gente tem um relógio comparador, a escala dele, né? Então ele vai medir até 10 milímetros, de 0,01, o contador de voltas e o ponteiro maior. Né? Então, se a gente abrir aqui é interessante, ó, que ele vai explicando mais ou menos como que é o processo de leitura, conforme a gente já comentou, e aqui o simulador, né? Então, aqui a gente tem o fuso, né, que a gente percebe que ele se desloca, né? Então, se eu levar ele para baixo aqui, né, por algum motivo ele já está no 0,01, né? Vamos supor, eu vou ajustar aqui o aro, ó, tá? E aqui o contador de voltas. Apesar dele falar que ele mede até 10 milímetros, né, se eu subir o fuso, ele vai parar no 1, alguma coisa. Ele não chega a dar mais de uma volta completa. Mas aí é uma limitação do simulador, tá? Não quer dizer que os relógios não façam isso. Tá? Então vamos supor que o valor máximo que ele mede aqui é 1,14. Tá? Deixa eu ver se eu consigo travar ele. Então o que a gente percebe aqui? Ó o ponteiro menor. Né? Então passou de 1 milímetro aqui, ele vai medir uma volta completa. Olha lá. Mediu uma volta completa e passou um pouco. Então eu sei que ele já mediu 1 milímetro. Aí esse pouquinho que ele passou, né, então na verdade ele estava aqui, né? Então tá aqui, ó, 0, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Então ele mediu 1 milímetro e 14, né? É o que ele está mostrando aqui, né? Se eu deslocar ele um pouquinho, ó, 0,45. Então ele não deu uma volta completa entre 0 e 1, né? Então ele está no meio aqui. E se eu for ver no ponteiro maior, ele está entre 40 e 50. Então, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Então, essa distância que ele está medindo aqui equivale a 0,45 milímetros. Tá? Então, aqui dá para praticar também essa questão aí do relógio comparador. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Tá? Eu agradeço aí a atenção de todo mundo. Obrigado aí aos que participaram, né, quem acompanhou a gente aí. Bom, desejo sorte aí, sucesso para todos. E a gente se vê numa próxima. Tá joia? Boa noite a todos, abraço e até mais.